terceiro tema é aqui no Seminário de Avaliação do Currículo Integrado. Primeiro, não sei se todo mundo sabe, né, o que é o SACI, o Seminário de Avaliação do Currículo, só expondo para o pessoal. O Seminário de Avaliação do Currículo ele acontece anualmente, ele é puxado pela coordenação do curso, juntamente com o centro acadêmico, e a proposta é avaliar o currículo que foi implantado em 2003, que é o Currículo Integrado de Medicina, e mais especificamente o quinto seminário, ele aconteceu no dia 13 de maio de 2009, no ano passado, e nessa oportunidade a gente fez algumas mesas na parte da manhã, divididas por fases, né, primeira e segunda fases, depois terceira e quarta fase, eram 4 mesas, né, de primeira e oitava fase. E em seguida, no período da tarde, os encaminhamentos que saíram dessas mesas foram levados para uma plenária final, e a gente saiu de lá com um documento com 47 encaminhamentos que falavam no sentido de melhorar o curso, né? Muitos operacionais, outros mais qualitativamente em relação ao currículo, e a gente fez o movimento de levar, enquanto centro acadêmico, né, de levar nos departamentos o documento do seminário. Nas reuniões de colegiado, cobramos algumas das coisas que foram deliberadas no seminário, mas infelizmente o que a gente vê é que é uma dificuldade muito grande, né? Foram 47 encaminhamentos, muito poucos desses encaminhamentos foram realmente implementados, né? Daí eu queria saber a opinião dos professores a respeito desse assunto. Foi um seminário que teve participação de 120 pessoas, entre estudantes e professores, então acho que tem um respaldo muito grande, né? Saiu de uma plenária, na plenária todo mundo podia contestar, não concordar, suprimir um encaminhamento, aprovar, etc. Então eu quero saber a opinião dos professores sobre isso e como viabilizar que esses encaminhamentos sejam ouvidos. Muito bem. Eu tive o prazer de participar desse seminário, né? E foi muito produtivo. Logicamente que vocês, isso foi feito pelos próprios alunos, foi uma iniciativa muito interessante. E o que a gente lamenta é que não foi implementado nenhuma das medidas que vocês solicitaram. Eu sou da opinião que aluno ele gosta de cronograma, de atividade adequada, saber que, mesmo que ele faltou aula naquele dia, que é um direito que ele tem, a gente sabe que o aluno que tem 25%, pode faltar 25%, mas ele tem que saber que o professor está lá e tem aula. Geralmente, o que a gente observa no curso de medicina, eu estou há 30 anos dando aula aqui na universidade e eu vejo uma frequência plena. Eu não vejo o absenteísmo dos alunos. A grande maioria dos meus pares do departamento nem fazem, e eu inclusive muitas vezes nem faço chamado, porque eles são pessoas extremamente comprometidas com o curso. Bem, o que a gente observou na implantação desse currículo é uma dificuldade, né, operacional no que diz respeito aos cronogramas, né? E eu acho isso uma falha muito grande. O aluno adentrou o primeiro dia de aula, ele tem que ter o seu cronograma completo, com todas as suas provas, com todas as suas atividades durante todo aquele currículo. Agora, o que nós precisamos discutir essas propostas, para elas serem efetivadas, elas precisam ser discutidas junto ao colegiado do curso, que é a instância que tem competência para produzir esses resultados, né? Então nós precisamos levar essas propostas para discutir junto ao colegiado pleno, né? Para nós então chegarmos à efetivação das propostas, que todas que estão ali naquele documento, na minha opinião, são passíveis de ser cumpridas. Bem, eu tive a oportunidade de participar também do SACI. Eu acho o SACI um instrumento ótimo de avaliação do currículo, tá? Eu acho que na medida que dá para as pessoas que são os usuários, professores e alunos, juntos
dizendo aonde está o problema, eu acho que é um excelente instrumento de avaliação. Nós não temos a prática no Brasil de criar sistemas de avaliação. É como se fosse ofensivo ser avaliado. O brasileiro chegar para um professor e dizer, o senhor vai ser avaliado? Como? Eu, doutor, ser avaliado? Toda instituição tem obrigação de fazer uma avaliação permanente do seu corpo docente, discente, funcionário e assim por diante. Nós não temos essa prática. Fizemos uma avaliação ótima, depois não foi incrementada. O que poderia ser feito? Eu acho que esse SAS tem que ser feito sistemático, a cada 2 ou 3 anos, às vezes fazer todo ano, porque tu demora um tempo para fazer as modificações propostas e avaliar as modificações que tu fez, tá? E tem que incrementar. Como? Se o sistema de fases, como é que chama, de chefia de fase, de coordenação de fase, funcionasse, né, seria uma coisa que facilitaria e resolveria 50% ou 60% dos problemas levantados aqui. Por exemplo, levantado um grande problema na 8ª fase, colisão, não sei o que, as disciplinas não se conversam. Então, primeiro, o coordenador de fase teria que sentar com os professores daquela fase e resolver as questões mais fáceis de serem resolvidas. Tá? Caso essa instância horizontal não resolva, aí que tem que ter uma instância vertical, no caso, coordenadoria do curso, para fazer a intervenção e provocar e estimular e não só cobrar o diálogo e a maior integração entre as fases e entre as disciplinas dos departamentos. Então, acho que sim, tem que fazer o SAS, tem que ser sistemático. Agora, não adianta fazer o que aconteceu de foi avaliado, diagnóstico feito e o cara está lá sem tratamento porque não foi incrementado uma maneira de encaminhar. Então, tem que ser feita a avaliação e criado mecanismos, ou fazer que funcionem os mecanismos de implementação das propostas. Então, a primeira pergunta em relação a esse tema. Boa noite, meu nome é Gabriel, sou da 7ª fase, e a pergunta que eu queria fazer em relação a esse tema, que foi tocado pelos ex-professores, em relação a, que foi discutido no SAS também, em relação a essa parte de coordenadores de fase, que durante o curso a gente vai vendo que tem certas fases que são bem organizadas, que são muito bem organizadas, por questão pessoal do organizador, que ele se dispõe a realizar esse trabalho de maneira mais eficiente ou capaz, e outras fases que são, o termo assim, mais jogada, que a gente pode dizer. E além do que, já chegou ao meu conhecimento, pode não ser verdadeiro, mas é bastante consenso assim, que muitos cronogramas, por exemplo, do curso, que é alguma coisa que o aluno se baseia das atividades e tudo, lazer, enfim, da vida pessoal acadêmica dele, acabam sendo feitas pela Tânia, na secretaria. Quando eu falo feitas, eu digo colocar Ctrl+C, Ctrl+V de um semestre para o outro. E isso, durante a minha vida acadêmica, desses 3 anos e meio, não foi feito uma vez, porque sabendo que a minha fase tinha acontecido isso, mas algumas vezes. E a minha pergunta, depois de todo esse contexto, se teria como a coordenação do curso, no caso, ser mais taxativa, ou ter uma cobrança maior em relação tanto aos coordenadores de fase, como ter uma atenção maior nessa parte de organização de cronograma. A política atual da universidade é dar mais poder à coordenação do curso. No modelo antigo, implementado em 73, 74, o grande núcleo eram os departamentos. O que acontece é que alguns cursos, por exemplo, como a enfermagem, que tem um departamento em um curso, a integração fica muito fácil. Agora, quando é a medicina, que tem vários departamentos, essa integração fica muito difícil. Como que ela pode ocorrer se tu tiver uma coordenação, tiver uma estrutura supra-departamentos que faça elas funcionarem? Tá? Então, essa mudança desse padrão antigo para o padrão moderno é que está se processando e não está bem estabelecida ainda no nosso meio. Tá? Porque é obrigação do coordenador do curso checar se está ou não acontecendo as reuniões. Esses dias eu fui na clínica cirúrgica falar com o gerente, cheguei lá, estavam todos os professores da 6ª fase sentados funcionando. Eu preciso dizer para vocês quais são as fases que funciona o coordenador de fase. Não precisa, né? Todo mundo sabe, tá? Eu acho que é obrigação do coordenador do curso perguntar, seu coordenador, como é que foi a sua reunião? Ah, não teve reunião esse semestre. Por quê? Se a norma diz que tem que ser feito no mínimo 2 reuniões semestrais,